Oi, Isabelle, Oi, tudo bom? tudo e você? Beleza, tudo bem. Deixa eu colocar sua presença aqui. Uhum, Isabelle Cecília Pereira de Andrade? sim, Então tá bom, vou colocar aqui. ok. Beleza. Esperar só um minutinho, tá, Isabelle? Pra ver se alguém aparece. Mais alguém? Ok. Opa. Oi, Mariane, oi, Marcos. Oi, Tudo bom? tudo. Mariane, Marcos, Evelyn. Vou colocar aqui presença. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal acaba se falando aqui tudo. Beleza. Mariane, Marcos, Isabelle e Evelyn. Deixa eu colocar ele lá. Tu volta pra lá? Não. Aí o pessoal acaba se falando mais gente. Se você ainda estiver lá, né? Bom dia, Gabriele. Beleza. Coloca sua presença aqui, tá bom? Gabriele Longatti Fernandes da Silva, né? Ah, então tá bom. Então vamos começar, pessoal. Na última aula, a gente parou aqui na questão 1 da semana 2, né? Do PET, primeiro PET do Estado. E o que fala aqui na questão 1? Ela pede o seguinte: elabore um texto, uma poesia. Elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. Então, pessoal, a gente tem aqui uma série de coisas que a gente pode citar, né? Como a gente vive em Minas Gerais, como a gente vive em São João del Rei, a gente pode citar um monte de coisa, né? Que nem, assim, a gente pode citar as festas, né? As festas que acontecem, as celebrações católicas, né? Que acontecem aqui na cidade. Tem as músicas que a gente pode citar também, que aqui tem uma cena musical bem forte, né? A gente pode citar as comidas, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem o pão de queijo, a gente tem o frango de panela, né? E a gente tem as construções arquitetônicas também, né? Tem a feijoada também que tem a feijoada, só que eu não sei se a feijoada é típica daqui, né? Mas assim, pode citar também, né? Acaba que é um prato do nosso dia a dia. Então tá na nossa cultura assim. Ok, então vamos avançar. Boa tarde, Marcos. Deixa eu ver se eu coloquei presença aqui para você, Marcos. Coloquei. Marcos Vinícius da Silva. Ok, pessoal? E aqui vem essa questão, né? A questão 2. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade, ou que sejam de seu conhecimento, que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta de solução para esse problema. Tá bom? Eu citei aqui, gente, uma reportagem que foi colocada aqui no site Palmares, tá bom? De agosto de 2009, há quase 12 anos atrás. Ok? A reportagem ela diz o seguinte:
A vereadora Silvia Fernanda, de São João del Rei, protagonizou na última sexta-feira, dia 20, uma cena lamentável de racismo, que foi testemunhada por várias pessoas. A vítima é seu colega, o vereador Gilberto Luiz dos Santos, conhecido como Gilberto Lixeiro. Segundo o relato do vereador e de pessoas que presenciaram a cena, a vereadora se irritou quando o colega tentou brincar com o cão que ela trazia no colo. O cachorro se assustou e, por esse motivo, ela chamou o colega de macaco e, continuando, se dirigiu às testemunhas dizendo: "É por isso que eu não gosto de preto", declaração que foi seguida por uma série de palavrões. O vereador chamou a polícia militar e registrou boletim de ocorrência no mesmo local onde ocorreu a agressão, na sede do Departamento de Água e de Esgoto de São João del Rei, a DAMAI. A emissora de local TV Campos de Minas deu a notícia na edição desse sábado, dia 22, na edição das 7 horas do Jornal Regional. Bem-vinda, Helena. Deixa eu colocar aqui presença para Helena. Ok, pessoal. Diga, Mariane. Eu posso falar o meu? Pode, com certeza. Um policial nos Estados Unidos agride um negro. Solução: diálogo e identificação, pois nem sempre a cor da pessoa indica o que ela é. Tá certo, você trouxe, né, um relato de racismo. A única coisa aqui, Mariane, é que a questão ela está pedindo, né, um caso que tenha ocorrido no bairro ou na cidade, né, ou então que seja do seu conhecimento. Mas assim, você trouxe esse que trouxe do seu, que está dentro do seu conhecimento, né? Então tá correto, tá legal sim, tá bom? Pessoal, o racismo é um problema sério, né, que deve ser combatido, não deve ser tolerado de forma alguma. Então, sempre que vocês verem alguma cena de racismo, ou, né, que nunca aconteça com vocês, mas se caso um dia acontecer de vocês presenciarem uma cena, ou mesmo serem vítima de qualquer evento assim que pode se configurar racista, gente, chamem algum responsável, tá bom? Não deixem passar, porque o racismo é inaceitável. A gente tem que lutar contra essa prática errada, tá bom? Então vamos seguir aqui. A questão 3. O combate ao racismo e suas consequências passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizam as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. Então, pessoal, está pedindo aqui nessa questão manifestações, tá certo? Culturais, manifestações podem ser artísticas, né? Que representam o orgulho negro e o orgulho indígena. São manifestações assim que lutam contra o preconceito, né? Que mostram a cultura desses grupos sociais, né? Que acabam sendo tão perseguidos dentro da nossa sociedade. Eu trouxe aqui como exemplo para representar os negros. Eu trouxe a capoeira, tá bom? Eu trouxe o Olodum e eu trouxe também o rap, né, representado aqui pela imagem dos Racionais. Representando os indígenas, eu trouxe o futebol de cabeça, tá bom? Inclusive aqui na América Latina tem os Jogos Mundiais, Jogos Mundiais dos Nativos Americanos, tá bom? Onde 20 países participam. Okay? Todos os países da América Latina participam. Tem aqui o artesanato indígena e também a música indígena, né? Que vocês colocaram aí? Eu não achei algumas culturas, não. Eu só fiz como pode ajudar no combate ao racismo no Brasil. Mas tá bom, hein? O que você colocou?
Ao conhecer a cultura, saberes e práticas, se dá o reconhecimento da diferença, permite o diálogo intercultural, rompe com o preconceito social, diminuindo o racismo, pois somos todos iguais, independente da cor, raça e gênero. Excelente reflexão, Mariane, gostei. E você, Evelyn? Eu escrevi assim: afoxé, capoeira, samba e os blocos afros. Excelente. Todas essas são manifestações, né, que incitam, que tentam, é, é, como eu posso dizer, que trazem essa mensagem, né, do orgulho negro, do respeito e da expressão mesmo da cultura negra. Tá? Excelente, gostei muito. Tá bom? Mais alguém quer falar ou eu posso passar? Eu vou passar, tá bom? A semana 3. O tema: as diferentes formas de registro da história e sua contribuição para a preservação da memória. Ok? Avançando aqui um pouco, o PET ele traz esse texto. A memória é também um objeto de luta pelo poder travada entre classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre o outro. Outro aspecto importante acerca da memória é sua relação com os lugares. As memórias individuais e coletivas têm nos lugares uma referência importante para sua construção. As memórias dos grupos se referenciam nos espaços em que habitam e nas relações que constroem com esses espaços. Os lugares são importantes referências na memória dos indivíduos, uma vez que as mudanças empreendidas nesses lugares provocam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos. Ok, pessoal? Esse texto aqui ele aborda 2 pontos, né? O primeiro ponto é sobre como a história acaba sendo uma ferramenta na mão dos políticos, né? Porque o que acontece na política? Muitas vezes os políticos eles querem enaltecer os seus acertos, né, as suas qualidades, e esconder os seus erros, os seus defeitos, né? E para isso eles usam muito a tática de esconder os seus erros apontando o erro dos outros, né? Então isso acontece constantemente, né? E acaba que a história se torna uma ferramenta, né, nesse processo. Edivaldo, boa tarde, você pode colocar a presença. Boa tarde, Natália. Vou colocar a presença para você aqui agora, tá bom? Presente aqui. Prontinho. Pessoal, deixa eu só falar aqui, ó, rapidinho, só interrompendo aqui a reflexão. Eu coloquei presença aqui para Evelyn, para Gabriele, para Helena, para Isabelle, para Marcos, para Mariane e para Natália. Alguns desses eu coloquei presença porque eles assistiram a aula da outra turma, tá bom? Mas assim, de qualquer forma, estiveram presentes aqui né? Junto com a gente aqui nas aulas, tá bom? Teve alguém que eu não falei? Se tiver, pode falar, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Outro ponto importante que é falado aqui no texto eu estava falando, né, que a história muitas vezes ela é usada como uma ferramenta para que os políticos eles possam se manter no poder, né? Eles buscam esconder da história o que tem de pior, né, da parte deles e tentar enaltecer, tentar montar, tentar se colocar na história como uma figura de prestígio, né? E também falo nesse texto aqui sobre os espaços de memória. O que acontece? Cada grupo, por onde ele passa, ele deixa seus vestígios, deixa seus rastros, né? E esses rastros eles acabam se tornando fontes históricas, né? E o que acontece? Muitas vezes na história de um grupo acontecem coisas que se tornam marcos, né? Que se tornam pontos importantes na história daquele grupo. E
esses pontos eles não acontecem só na imaginação, eles acontecem em lugares reais. E esses lugares, eles se tornam... Edivaldo vai entrar com outro e-mail porque vou ver no notebook. Tá bom, Natália. Tá bom, você pede aqui. Posso sim. Demorar um pouquinho, mas eu vou aceitar. Pode mudar. Tá bom? E assim, pessoal, como eu estava falando, né? Tudo que acontece no lugar. E o lugar, ele também fica marcado pela memória dos acontecimentos, né? Quando algo muda na região desse lugar, as pessoas que estão ligadas a esse lugar, pela memória, pela vivência, ou seja, simplesmente pelo fato geográfico, a vida dessas pessoas muda também, ok? Essas duas reflexões são trazidas nesse texto. Avançando aqui. Ok, Natália entrou, né? Beleza. Continuando, galerinha. Sobre as fontes históricas. As fontes históricas, como eu disse, elas são esses vestígios, né, do passado que acabam sendo o principal material do historiador no momento de fazer o estudo e de escrever a história, tá bom? As fontes visuais, as fontes históricas, elas podem ser visuais, escritas, orais, ou então podem ser de cultura material, ok? As fontes visuais seriam, tipo, a fotografia, uma pintura, um desenho, um cartão postal, né? As fontes escritas seriam cédulas de identidade, diários, leis, reportagens, né, de jornais e assim por diante. As fontes orais seriam cantigas, lendas, entrevistas, né, histórias que são passadas de geração em geração. E cultura material. O que seria cultura material? Tudo aquilo, todo objeto que é deixado, né, por algum grupo, que pode ser usado para ser estudado, né, na hora de construir a narrativa histórica. Aqui o Pet cita brinquedos, móveis, vestimentas, etc. Mas uma espada de um guerreiro antigo, né, uma vestimenta que era usado por um nobre na antiguidade, né, ou mesmo uma ferramenta de um camponês antigamente, as ruínas de uma cidade, tudo isso pode ser encaixado como uma cultura material, tá bom? Seguindo aqui adiante, vem a primeira questão. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique a sua resposta. Pessoal, vou só explicar aqui, fazer uma reflexão antes de ler a resposta aqui, ó. Imagina um cozinheiro, né? Um cozinheiro, para ele fazer um prato de comida, ele usa vários ingredientes, né? Vamos imaginar que um cozinheiro básico, que nem eu, vou fazer um miojo. Eu vou ferver a água, depois eu vou colocar o macarrão, vou esperar ferver 3 minutos, vou colocar o tempero, vou mexer e está pronto, né? Existe um processo para que o miojo fique pronto. E assim também é a fonte histórica, né? Assim também é a história. A história, ela usa de várias fontes históricas, né? O historiador ele vai usar de várias fontes, vai associá-las de uma determinada forma para construir a história como a gente conhece, a história como chega para a gente no livro didático, tá bom? E uma resposta que a gente poderia colocar seria essa. Com as fontes históricas é possível estudar o passado e descobrir as características da vida dos homens através do tempo. Diga, Mariane. Eu posso falar a minha? Com certeza. Porque serve para entendermos o passado, interpretar os fatos e reconstruir a história. Tá certo. Tá certo, tá correto também. Mas alguém quer falar, gente? Compartilhar aqui com a gente. Não? Posso passar? Então vamos lá. Questão 2. Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar. Isso é,
que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre a sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Pessoal, todo objeto que faz parte, que tem contato com o nosso uso, né, ele pode ser considerado uma fonte histórica. Vamos imaginar que você fez uma viagem, dessa viagem você trouxe uma lembrancinha. Essa lembrancinha é uma fonte histórica. Fonte histórica do quê? De uma viagem que você fez, né? Vamos imaginar que você ganhou um brinquedo de Natal, né? Esse brinquedo também é uma fonte histórica. Fonte histórica do quê? Do seu aniversário, né? Tem aquela memória que o objeto traz. Todo objeto que é carregado de memória, ele é considerado uma fonte histórica, tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos que vocês poderiam citar aqui nessa questão. Fotos, móveis, cartas, documentos, reportagens, peças de roupas, enfim, qualquer objeto pode trazer uma carga de memórias que está ligada à história de seus proprietários. Pessoal, o que vocês colocaram nessa questão aqui? Diga, Evelyn. Eu coloquei assim: a certidão de nascimento de minha avó, pois mostra minhas raízes. Excelente, tá certinho. Diga, Mariane. Algumas fotos, momentos alegres com minha família e valor sentimental. O valor das histórias que são retratadas através do tempo. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo, gente. Qualquer objeto, né, qualquer material que tenha uma carga de memória, que tenha uma representatividade, né, seja afetiva, seja somente da memória, né, seja simplesmente do seu uso, tudo pode ser usado como uma fonte histórica, ok? A fonte da sua história, né? Seguindo a questão 3. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usada como uma fonte histórica, ok? Pessoal, eu peço para vocês desligarem o áudio, tá bom? Para a gente poder fazer a reflexão sobre essa letra aqui, ó. Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. O negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz e de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então aqui a gente tem, né, uma letra de uma música, uma poesia aqui, que é basicamente um lamento, né, uma reflexão que ela faz sobre os grupos que tanto sofreram, né, durante o período colonial brasileiro. Aqui vem a questão. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado? Justifique sua resposta. Pessoal, o que a gente pode estar respondendo aqui, ó? Essa é uma música de lamento e reflexão, que aborda temas da exploração indígena, da escravidão africana, da inconfidência, ou seja, ela aborda o sofrimento de variados grupos durante o período da colonização. Vocês querem compartilhar o que vocês colocaram aqui nessa questão, pessoal? Pode falar. Sim, porque essa música fala da época em que os portugueses comandavam o Brasil. Sim, tá correto, né? Só que qual que era a intenção dessa música, Mariane?
ela fala sobre isso, né? Sobre o período que os portugueses governavam aqui, é verdade. Mas qual que é a intenção, o que que a autora queria falar com essa letra? Então, a autora ela queria, né, fazer essa reflexão sobre o quão sofrido foi para esses grupos que viveram aqui no Brasil no período que Portugal dominava. Tá bom? Posso avançar? Então vamos lá. Semana 4. O tema: as tradições orais e a valorização da memória. Pessoal, é aquela coisa que a gente falou sobre a fonte oral. Quem nunca ouviu uma história do vô, da avó, da mãe, né? De como era o tempo que eles viveram, né? Todas essas histórias que a gente escuta, essas histórias que são passadas de pai para filhos, né? Elas são fontes orais, tá bom? Vamos avançar aqui e vamos ver como que a fonte oral ela pode auxiliar na valorização da memória e na construção da história, ok? Aqui ó, o PET traz esse esqueminha. Como a tradição oral contribui para a preservação da memória? Aí primeiro ele traz aqui a figura do historiador. E qual que é a função do historiador? Interpretar as fontes históricas, né? Dentre as muitas fontes históricas, existe aquele modelo de fonte histórica que é a fonte oral, né? E o que é a fonte oral? Ela é um testemunho que é transmitido oralmente de uma geração para outra, ok? Esse testemunho, ele tanto auxilia na preservação da memória, quanto é auxiliado pela preservação da memória, tá certo? E essa questão da preservação da memória, ela está diretamente ligada ao trabalho do historiador, né? Pois ele que vai fazer a interpretação, a organização dessas fontes históricas, né? Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. A questão 1. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? E a segunda pergunta. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique a sua resposta. O que vocês responderam aqui, pessoal? Pode falar. Não, pois o entrevistado pode estar sofrendo uma ameaça, mentindo ou até mesmo defendendo algo que acredita, para se favorecer. Correto, é uma reflexão bacana, Mariane. Então, a fonte histórica, a entrevista, ela pode ser considerada como uma fonte histórica? Ela pode sim ser considerada uma fonte histórica, pessoal, mas ela não pode ser considerada uma verdade, tá bom? É como eu disse, o que é a fonte histórica? É todo registro humano no tempo. Tudo aquilo que o ser humano produz no tempo é considerado uma fonte histórica. Todo registro que é carregado de alguma memória, de alguma ação humana, pode ser considerado uma fonte histórica. Porém, se a fonte é verdadeira ou não, também não podemos aceitar, né? Uma entrevista, como a Mariane disse, por vários fatores, ela pode estar contendo uma mentira, ela pode não condizer com a verdade, né? Vamos imaginar, por exemplo, a mitologia grega. Na mitologia grega, por exemplo, no livro da Odisseia dos gregos, lá existem relatos de dragões, de ciclopes, né, de todo tipo de monstros, né, que não existiram, mas ainda assim a obra é considerada uma fonte histórica. Não quer dizer que o que está lá naquela fonte escrito é verdade, mas é considerada uma fonte histórica. Ela representa o pensamento, né, mitológico, um pensamento da religião do povo daquele período. Tá bom? Beleza. Deixa eu só conferir aqui. Tá certo. Então, continuando aqui, pessoal.
a questão 2. A história se faz com documentos escritos quando existem, mas mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análises de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras do homem. Ou seja, tudo aquilo, gente, que tem contato com a humanidade é fonte histórica. Tá certo? Tudo aquilo que é transformado pela humanidade é fonte histórica. Oi, Natália, você tem que sair? Tudo bem, já coloquei sua presença aqui, tá? Depois olha lá no meu canal para você pegar o resto da aula, ok? Vou postar lá esse fim de semana. Pessoal, já falei do meu canal aqui, do meu canal no YouTube. Eu tô tentando... Tchau, Edivaldo. Tchau, tchau, Natália. Pessoal, eu já passei meu canal do YouTube para vocês. Sim. Beleza. Pessoal, não tô falando, eu não tô falando tanto assim do meu canal do YouTube, não é para ganhar views, não, tá? Porque lá eu vou estar postando as aulas para vocês estarem acompanhando, ok? Mas pode deixar um like se quiser, não acho ruim não. Então vamos lá. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, letra A, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Essa aqui é a questão correta, né? A alternativa correta. Por quê, pessoal? Ela fala que a fonte histórica, ela registra os modos de viver e as visões de mundo da sociedade humana, né? Ou seja, é isso mesmo, a fonte histórica ela representa, né, um grupo, o grupo no qual deixou seu vestígio e o vestígio se tornou uma fonte histórica, né? E ela se apresenta de forma diversificada. Sim, como eu disse, né, existe a fonte histórica escrita, a fonte histórica oral, a fonte histórica material, né, e assim por diante, ok? Questão 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. E aí vem a pergunta. As fontes históricas são: letra A, representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo. Pessoal, essa afirmativa está meio certa, porque sim, as fontes históricas elas podem apontar mudanças geográficas, né? Vamos imaginar um livro que fala de um país que existia em determinada época e hoje não existe mais, né? Ocorreu uma mudança geográfica ali, mas não quer dizer que toda fonte histórica possa ser representada como uma fonte que vai representar mudanças geográficas, né? Nem toda fonte histórica ela traz esse tipo de conteúdo. Então essa aqui estaria incorreta. Está pedindo aqui o que as fontes históricas são, né? Letra B. Documentações apenas escritas deixadas por antepassados. Pessoal, também não está correta, porque nem toda fonte histórica é escrita, né? Aqui a letra C. Entendidas como registro de uma única versão da história. Também não está correto, né, pessoal? Por quê? Porque cada grupo tem a sua visão de mundo. E essa visão de mundo ela fica marcada nas fontes históricas, né, nos vestígios que esse grupo deixa. Então, não pode ser considerado como só uma única versão. Nem toda fonte histórica ela vai trazer a mesma versão, né? E a letra D. As fontes históricas são utilizadas como evidências do passado humano. Aí sim, aí está correto, tá bom? Realmente as fontes históricas elas são o material principal, né,
para se entender o que aconteceu no passado do ser humano. Avançando aqui. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Aqui na questão 4. Griotes. Os contadores de histórias da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Ok? Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Ok? E aí vem a questão. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes na história da África. Pessoal, essa questão está pedindo para vocês apontarem quais são as contribuições dos griotes para a história da África, tá bom? Não está pedindo para você me dizer com que os griotes trabalhavam. Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos que me mandaram suas atividades, eu vi que quando a pergunta, eles leram a pergunta aqui, eu imagino que eles conseguiram entender só a parte aqui, ó, apresente as contribuições dos griotes. E aí eles falaram, os griotes, eles faziam transações comerciais entre os impérios. Está errado? Não está, porque está no texto. Mas não é isso que está pedindo a questão. Ela está pedindo as contribuições para a história da África, né? E quais são essas contribuições? São as contribuições do aspecto deles como contadores de história, né? Como essas pessoas que vão transmitir os ensinamentos culturais, né? Através de histórias contadas, né? Através de fontes orais. E o que vocês podem colocar como resposta? Os griotes ajudam a contar a história do seu continente, né? Do continente africano, passando o seu conhecimento de geração em geração através da história oral. Ok? Pessoal, o que vocês colocaram nessa questão aqui? As contribuições dos griotes para a história da África foi que eles registraram uma das culturas do Brasil. Quase certo. Se você mudasse o Brasil por África, África Antiga, estava 100%. Tá bom? Mas é isso mesmo, Mariane. Eles são registradores de história, né? Eles são contadores de histórias. É a ação deles que garante que a história vai ser lembrada através das gerações, né? Quando você tem uma sociedade que não tem escrita, a melhor forma de você garantir que a memória seja mantida é contando histórias, né? É falando sobre os assuntos. Quando você não fala de um assunto, esse assunto morre, né? Esse assunto ele fica lá perdido, ok? E aqui, pessoal, a gente termina as 4 semanas do primeiro PET, tá bom? Ainda faltam 10 minutos de aula, então vamos falar um pouco aqui sobre o conteúdo que está sendo abordado nessa semana, né, do PET, na semana 1 do PET complementar. Vou abrir aqui o slide para vocês, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Vou apresentar. Só um minutinho, galerinha. Vocês conseguiram entender tudo? Ficou alguma dúvida? Sobre as 4 primeiras semanas? Não. Então tá bom. Não. Deixa eu apresentar aqui pra gente. Ok, pessoal. Nessa primeira semana, na semana do PET complementar, né, a gente vai trabalhar com esse tema. Você tem uma voz calma. É porque eu tento ser calmo. A gente vai trabalhar... Você está falando é porque eu falo devagar demais?
Não, Ah, é então que tá. você é muito calmo. Eu gosto. Ah, tem que ser calmo, né, gente? O mundo já deixa a gente tão estressado. No momento da aula é a hora da gente poder ficar calmo, ficar tranquilo e aprender. Estressado a gente não aprende, né? Mas vamos lá. O tema dessa aula, dessa primeira semana, é percepção do homem no tempo, ok? Como que o homem se vê no tempo. E é muito importante a gente analisar, esse é um tema muito interessante. É uma das minhas partes favoritas, assim, dentro dessa área da, do estudo da história, né? Aqui, ó, a cultura e a história. Tem esse pensador aqui, esse matemático francês chamado Blaise Pascal, que ele soltou a seguinte frase: saber-se imortal é mais nobre do que. Não, perdão. Saber-se imortal é ser mais nobre que todo o universo. Pessoal, o que será que ele quis dizer com isso? Saber-se imortal é ser mais nobre que todo o universo. O que é ser mortal? Mortal é todo aquele que morrerá um dia, né? Que está destinado à morte. Tudo que vive morre, né? Isso é a lei da natureza. Mas aqui ele fala uma coisa que é muito interessante, que o fato da gente ser mortal, o fato da gente morrer um dia, nos torna mais nobres do que todo o universo, né? O que será que ele quis dizer com isso, pessoal? E aqui vem o segundo tópico. A relação do homem com a história passa intimamente pela sua cultura e pela sua noção de mortalidade. E aqui já vem uma questão: a cultura. Pessoal, essa cultura que a gente segue, vamos citar alguns fatores aqui da nossa cultura, né? Todos nós aqui que estamos reunidos nessa aula falamos português. Isso é um aspecto da nossa cultura. Todos nós aqui, eu imagino, ou pelo menos a maioria, segue alguma religião ou vem de um lar cuja religião é cristã, ou seja, crê em Jesus Cristo, né? Isso aí também é um fator da nossa cultura. Outro aspecto da nossa cultura aqui, ó, todo mundo aqui em algum momento já deve ter provado um pão de queijo, né? A cultura mineira. Isso aqui também é um aspecto da nossa cultura. Então, pessoal, existem vários aspectos assim que estão relacionados ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? Aspectos que são da nossa cultura. A gente vive a nossa cultura. E essa cultura, ela não foi criada depois que a gente nasceu. Essa cultura existe muito tempo antes da gente sequer existir, né? Mas aí a gente pensa, a gente está adotando uma cultura que foi deixada para nós, que nos foi ensinada. Mas por que a cultura é ensinada? Por que a gente cria cultura? Por que a espécie humana cria cultura? Pessoal, isso tem muito a ver com a visão nossa como seres mortais. A gente sabe que um dia vai morrer, né? E como a gente sabe que somos mortais, que a nossa existência ela vai ter um fim, a gente busca de alguma forma criar algo que sobreviva à morte, que transpasse a morte, né? Ditados populares, costumes, receitas, né? Formas de se ver o mundo, a religião, né? Superstições, tudo isso ela tem origem de gerações que já não estão mais entre nós, gerações que já se foram, né? Mas a gente está repetindo essa cultura deles. Então, de certa forma, o que foi criado há tempos atrás ainda permanece vivo nos nossos tempos, né? Ou seja, a cultura ela é uma forma do ser humano tentar vencer a morte, ok? A cultura, o terceiro tópico aqui, a cultura é uma forma do homem dar sentido à sua existência finita, tá bom? Pessoal, o ser humano, quando ele nasce e quando ele vive no mundo, surge uma série de questões que, cedo ou tarde, ele vai ter que enfrentar. Essas questões, por exemplo, qual é o sentido da vida,
né? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Quem sou eu? Qual que é o meu lugar no mundo? Qual que é o meu objetivo no mundo? Como funciona o mundo, né? O que que as pessoas estão falando? O que que se fala no jornal, né? Como que é o cotidiano? Como que é a vida? Qual que é o sentido da vida, né? A gente sempre está buscando tentar achar respostas para essas perguntas, né? E eu acho que a pergunta maior que vem na cabeça de todo mundo cedo ou tarde é o que que acontece depois da morte? Acontece alguma coisa? A vida acaba? A vida continua? A vida entra em repouso, né? Existem grupos, diversos grupos, que cada um tem a sua visão, né, do que acontece após a morte. E principalmente essa visão do que acontece após a morte e essas respostas que são criadas para responder essas perguntas que eu levantei aqui, ó, tudo isso forma a nossa percepção cultural. E aí vai abranger a nossa cultura, vai abranger a ciência, vai abranger os nossos costumes, né? E uma série de comportamentos que estão dentro, né, da nossa cultura, né, da nossa vivência, ok? Pessoal, faltam 3 minutos para a aula acabar. Então, eu acho que no lugar de continuar, eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer algum comentário sobre esse tema da cultura, da mortalidade. Não. 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 Mas o que que vocês acham desse assunto? Pode falar, Isabelle. Você levantou a mão. Foi sem querer, desculpa. Ah, tá bom, sem problema. Então é isso, pessoal. Na próxima aula eu vou falar sobre visão histórica e cultura. Vou falar sobre história cíclica e história linear. Vou falar sobre a história como meio de vencer a mortalidade. Vou falar de Aquiles. Alguém aqui já viu o filme da Guerra de Troia? O filme de Troia? Não. Não. É um filme muito interessante, tá bom? Tanto o filme quanto o livro. Ok? Vou falar um pouco desse personagem aqui, eu acho que vocês vão gostar. Vou falar de Napoleão Bonaparte. Ok? Contagem do tempo na história. E é isso. Mas aí vai ter que ficar para a próxima aula, porque nosso tempo está acabando. Tá bom? Infelizmente. Pessoal, muito obrigado por estarem comigo aqui nessa tarde. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. professor. Tchau. Fiquem com Deus. Bom fim de semana.